Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para essa segunda-feira da segunda semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje se encontra lá em Marcos, capítulo número 2, versículos de 18 a 22, que diz assim: Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí, então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Amados irmãos e irmãs, vamos entender o que está acontecendo aqui. A primeira coisa que tem que nos chamar a atenção é a compreensão de quem seriam então os fariseus naquele tempo. Os fariseus eram uma espécie de grupo dentro do farisaísmo, no qual eles tinham algumas crenças específicas, algumas práticas específicas. Os evangelistas, inclusive, nos pontuam que eles se sentiam mais santos do que os outros, eles eram apegados muito à lei, eles não seguiam apenas os escritos, que no caso seriam os 5 primeiros livros da Bíblia, em modo essencial, e os profetas, mas eles também seguiam muitas regras que passavam de boca em boca, a chamada tradição oral para eles. E aí o que acontece? Além disso, o Evangelho também nos fala dos chamados discípulos de João Batista, que nos dão uma certa tendência de compreendê-los como pessoas que gostavam muito dessa fuga do mundo, de uma vida no deserto, igual como também João Batista é apresentado pelos Evangelhos. E aí o que acontece? Segundo o regimento, segundo a lei, segundo o Pentateuco, que para eles é chamado de Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, só tinha um dia ao ano que era para fazer o jejum. Porém, todavia, entretanto, os fariseus costumavam jejuar mais dias. Não era só uma vez ao ano, mas eles colocavam, geralmente, 2 vezes por semana. A gente percebe isso lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, no versículo 12. E aí o que acontece? Partindo desse pressuposto, como eles criavam um costume próprio, eles ficavam condenando o povo que seguia Jesus porque não estavam fazendo aquilo que eles faziam. Em outras palavras, nós somos mais santos porque jejuamos demais. Cadê os teus discípulos, Jesus? Era mais ou menos esse o contexto. E aí, por esse motivo, Jesus então vem a uma espécie de uma catequese. Primeira coisa, o casamento ele é motivo de festa, então não tem para que jejum. Mas Jesus não usa isso por acaso. No Antigo Testamento, a expressão do casamento era uma referência ao sinal do tempo messiânico. Quando o Messias viesse ao mundo, era o tempo desse casamento, Deus com o povo de Israel. Então, em outras palavras, Jesus estava dizendo: o Messias chegou, eu sou o Messias, são vocês que não me reconhecem. Jesus, na verdade, não é contra o jejum. Basta você ver o que vem depois, que Jesus, inclusive, fala sobre essa dinâmica do jejum. Apenas ele está querendo dizer que aquele povo estava tão apegado às suas práticas, tão apegado a ficar condenando o outro porque faz isso ou aquilo outro, que não parou para olhar que Cristo, o Messias, o enviado de Deus, estava ali no meio deles. Nós corremos o mesmo risco de estarmos apegados a regras, de estarmos apegados a pode e não pode, e esquecermos do Cristo que está ao nosso lado. Mas vamos olhar um pouco, o que esse texto também tem a nos dizer no dia de hoje. Primeira coisa, é interessante você observar que no próprio Evangelho de Mateus é evidenciado, quando Jesus critica o modelo de jejum, o jejum era muito mais praticado para que os outros vejam que eu estou jejuando do que para alcançar aquele que de fato tem que ser alcançado, que é Deus. Muitas vezes nós fazemos coisas pelas aparências. Segundo ponto que eu trago para vocês. Será que nós experimentamos ainda a alegria da chegada do Messias no dia de hoje? Amados irmãos e irmãs, Jesus já veio. E Ele está no meio de nós hoje e sempre. Será que nós compreendemos que estamos numa eterna festa junto com Cristo? Última coisa.
né? É interessante você entender que na pessoa de Jesus Cristo, a lei, os profetas, o Antigo Testamento como um todo, alcança sua plenitude. É por isso que Jesus vem esclarecer agora o verdadeiro sentido do jejum. Jesus agora vem esclarecer as profecias do Antigo Testamento, dizendo que sim, já estão acontecendo. Nele tudo se esclarece, né? Eu pergunto para você, a nossa religiosidade, o nosso ser cristão, tem encontrado em Cristo o seu verdadeiro sentido, a sua plenitude? Ou a gente vive uma religião vazia, né? Vazia de sentido, vazia de alegria, vazia de paz? Porque tem muita gente que é assim. Não vão para a missa porque experimentam um gigantesco vazio. Que nós possamos refletir sobre isso nesse dia de hoje, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.